Olá, aluno cenecista, seja bem-vindo a mais uma aula online aqui, hoje ministrando questões relacionadas à filosofia, né? E estaremos hoje pensando um pouco no horizonte do que o Enem vem cobrando nos últimos anos em relação às habilidades e competências que o aluno precisa ter para ter uma boa avaliação. Então, senhoras e senhores, começando a nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as estruturas mitológicas da Grécia clássica, né? Também conhecido como período homérico. A formação do homem grego passa por diferentes questões históricas, tanto relacionadas a invasões, ao período pré-homérico, em que a Grécia começa a se estruturar enquanto povo propriamente helênico. O nosso foco hoje é discutir uma questão que é fundamental para o nascimento da filosofia, que é a forma como esse homem helênico se relaciona com o mito. E, senhoras e senhores, o Enem vem cobrando algumas questões, como nós veremos no final dessa aula, por meio das resoluções de algumas questões do Enem, né, esse tema da mitologia. Então nós temos aqui, meninos, essa primeira relação que nós precisamos pensar que essas estruturas mitológicas da Grécia clássica durante o período homérico, elas são basicamente estruturadas a partir de dois grandes autores, que são, respectivamente, Homero e Hesíodo. Né? Então, esses dois autores são, além de poetas, historiadores da Grécia clássica, que vão, por meio dos trabalhos efetuados por cada um dos dois autores, dar toda a base da cultura helênica. Né? Então, eu sempre brinco, né, como nós, um povo cristão, né, formado a partir dos pressupostos da Bíblia, somos educados lendo a palavra da Sagrada Escritura. O grego, obviamente, nesse período homérico, é educado a partir da leitura e da narrativa dos mitos e das situações descritas por Homero e por Hesíodo. Né? Então, nós temos inicialmente, meninos, uma questão relacionada a Homero, porque até hoje o Homero é centro de uma pesquisa histórica essencialmente complexa. Né? Por quê? Porque os estudiosos ainda não conseguiram determinar com precisão se de fato existiu um poeta chamado Homero por volta do século VIII a.C. Né? Então, mas para além dessas questões relacionadas à existência ou não de Homero, nós temos que um grupo de poetas, né, ou como os historiadores ainda não determinaram, um homem chamado Homero, se incumbiu dessa gloriosa tarefa aí, né, de narrar a história do povo helênico, uma história gloriosa, uma história lotada de coragem, honra, e principalmente, meninos e meninas, para a gente começar a contextualizar e compreender essa importância do mito na Grécia clássica, como os deuses estiveram presentes em todos os feitos do povo helênico. Então é fundamental para que a gente comece a compreender, meninos e meninas, que a mitologia faz parte da vida do homem grego. Né? Então, como nós atualmente temos uma relação religiosa com os nossos princípios de fé, o mito estava relacionado diretamente à forma como o homem grego lia a sua realidade. Né? Então, todos os fenômenos naturais estavam estruturados a partir da leitura e da forma como os deuses se relacionavam com os homens e com os elementos naturais. Né? E os primeiros a narrar isso e colocar isso de maneira clara foram Homero e Hesíodo. Né? Então, nós temos aqui que Homero ele é autor de uma obra, né, gloriosa aí da literatura internacional, da literatura ocidental, né, que se coloca justamente como a Ilíada. Né? A Ilíada, para quem já teve a oportunidade de ver esse filme grandioso que foi montado um tempo atrás aí pela indústria cinematográfica, né, é a famosa Guerra de Troia. Né? Então a Ilíada é uma obra atribuída a Homero em que são narrados os feitos do herói Ulisses durante a famosa Guerra de Troia que durou 10 anos. Né? A guerra entre os gregos e os troianos foi iniciada pelo rapto de Helena, né, a mais bela entre todas as mulheres. Né? O príncipe Paris, que por ela se apaixonara, né? Paris se apaixona por Helena em uma viagem até Troia, né? E até a Grécia, até Atenas. Então o que acontece? Paris se apaixona por Helena e a rouba. Né? E Menelau, que era o marido de Helena, vai conversar com seu irmão, que é Agamenon. Então Agamenon, ó, houve o rapto aí, nós precisamos recuperar a minha esposa. E aí, por várias outras questões que estão para além dessa mera situação do rapto de Helena, né, inicia-se uma guerra em que há uma liga helênica contra a cidade de Troia. Né? Então, a partir dessa motivação, nós temos que a Ilíada é uma obra que vai narrar justamente esse movimento da tentativa da derrubada das famosas muralhas de Troia. Né? Então, lá em Troia, você tem fundamentalmente
essa história que gira em torno do rapto de Helena, mas que Homero vai narrando como os deuses estavam presentes nessa guerra, né? Como Apolo, o defensor de Troia, como Atena, a deusa da sabedoria. E é muito importante a gente ter claro aqui que o que está em jogo, fundamentalmente, é que na guerra de Troia existe uma participação direta dos deuses em todas as ações dos mortais. Então, em Troia também lutou o famoso Aquiles, né? Então percebam, Aquiles era um herói grego que era filho de Tétis. Tétis era uma ninfa do mar. E o pai de Aquiles era Peleu, um grande rei da Tesália, né? E Quírion era um centauro que foi responsável pela educação de Aquiles, muito amigo do pai de Aquiles, Peleu. Quírion também foi responsável pela educação de Jasão, o dos integrantes da viagem épica dos Argonautas em busca do Velocino de Ouro, junto com Teseu, que matou o Minotauro, e Hércules, que era o famoso cumpridor dos 12 trabalhos. Percebam, meninos, que nesse slide eu trago uma sequência de relações entre diferentes personalidades que estão sendo narradas nessa obra de Homero. Então nós temos aqui Aquiles, nós temos Tétis, nós temos Peleu, temos Quírion, temos aqui Jasão, temos aqui essa busca pelo Velocino de Ouro, temos Hércules, temos Teseu, né? Então percebam, o que eu quero mostrar para vocês é que da Ilíada de Homero até essa viagem famosa dos Argonautas, nós temos uma lógica interna do mito. Então o que nós precisamos perceber é que a mitologia obedece a uma determinada significação própria. Percebam que o mito, nesse sentido, ele tem uma estrutura contextualizada de explicação tanto da realidade quanto dos fatos históricos. Então isso é fundamental na formação do homem grego. Como a gente vai notar um pouco mais à frente aqui, nós teremos uma segunda grande obra do nosso amigo Homero, que é a Odisseia, né? Então, a segunda grande obra de Homero é a Odisseia. A Odisseia, ela narra justamente o retorno de Odisseu ao seu lar. Nesse percurso, né, novamente Odisseu, que também é conhecido como Ulisses, né? Ulisses é Odisseu em romano, para a cultura romana, né? Então, perdão, as duas grandes obras de Homero, a primeira nós temos a Ilíada, que narra como a guerra de Troia foi marcada pela intervenção dos deuses, e a segunda grande obra é a Odisseia, em que nós temos o retorno de Ulisses, né? E como a guerra de Troia termina? A guerra de Troia termina justamente pelo papel de Ulisses. Ulisses é o herói homérico. Pela sua engenhosidade propriamente grega, propriamente helênica, Ulisses consegue pensar na famosa solução para acabar com a guerra de Troia, que já durava 10 anos. Qual foi a solução encontrada por Ulisses? O famoso cavalo de Troia, que hoje em dia é um vírus, né? O que é um cavalo de Troia hoje em dia, contemporaneamente? Você clica em algo e, na verdade, aquele algo oculta um vírus que vai atrapalhar o bom funcionamento do seu computador. Percebam, né? Lá em Troia, o que aconteceu foi justamente isso. Os gregos decidiram simular, né, a derrota diante das muralhas de Troia, né? Depois de várias mortes, os gregos decidiram se retirar do campo de batalha. Se retirando do campo de batalha, Ulisses bolou a estratégia de colocar os melhores guerreiros gregos dentro de um cavalo feito de madeira, né? E simular aos troianos a desistência do povo grego, que é um povo agonista por natureza, quer dizer que gosta da luta, né? Então o que acontece? Os troianos caíram na cilada, pegaram o cavalo de madeira, colocaram dentro das muralhas e fizeram uma grande festa. Ao final da festa, o que estava lá dentro eram os principais guerreiros gregos que promoveram a derrubada de Troia, né? Então, Odisseu, Ulisses, foi responsável por esse grande feito. E aí, no segundo grande livro de Homero, que é a Odisseia, nós teremos justamente o retorno de Ulisses, né, ou de Odisseu, lá para a sua terra natal, onde ele vai encontrar quem? A sua mulher Penélope, né? Então, nesse percurso de volta, o Odisseu vai lutando contra ciclopes, contra sereias, seres mitológicos que participam diretamente desse retorno, dessa aventura de retorno do herói homérico, né? E sua mulher, a Penélope, esperou fiel e resistente aos inúmeros pretendentes que com ela queriam se casar para reinarem sobre Ítaca, né? E se apoderarem das riquezas de Ulisses, a quem todos julgavam morto. Então percebam, o que está em jogo aqui é que essas duas grandes obras de Homero, elas vão apresentando diferentes relações internas da mitologia que fazem com que a cultura helênica seja lembrada até hoje, né? Então a estrutura de explicação da realidade do povo grego é uma estrutura que permeia as relações dos deuses diretamente, tanto nos fatos históricos quanto nas relações do mundo natural, ok? Então assim, meninos, nós chegamos ao segundo autor, que é Hesíodo. Né? Diferentemente de Hesíodo, a história já hoje com as suas pesquisas nos mostra que de fato viveu um homem chamado Hesíodo,
por volta de 750 a.C., né? E dentre as suas obras nós temos aqui a principal obra chamada Teogonia. Então a Teogonia, meninos e meninas, Theogonos, quer dizer a origem dos deuses. Essa obra é de fundamental importância porque Hesíodo vai narrar, né, diferentemente de Homero. Homero está narrando o quê? As situações enfrentadas dentro da Guerra de Troia e do retorno de Ulisses. Hesíodo está narrando justamente as gerações dos deuses, as teogonias gregas, né? São divididas em 3 grandes teogonias. Então, o objetivo de Hesíodo é justamente condensar as tradições dos helênicos, né? Então, percebam que Hesíodo, diferentemente de Homero, não está preocupado apenas com essa relação dos dados históricos, da história do povo helênico, né? Como poeta e historiador que foi Homero. Hesíodo se foca, tem um foco maior na questão da origem dos deuses. Então isso é uma pequena diferença entre os dois autores, mas percebam como os dois estão operando no mesmo nível, no nível de demonstrar de maneira clara a participação efetiva dos deuses no transcorrer da história humana, né? Então, a partir disso, nós temos que Hesíodo vai estruturar, né? Temos aqui um pequeno resumo da obra do Hesíodo em relação a essa teogonia, né? Então percebam que ele vai começar a mostrar como essa cosmogonia, essa palavra é muito importante para o Enem, né? Então, cosmogonós, tá vendo? Uma origem do cosmos, esse conhecimento, essa origem da forma como o cosmos foi estruturado. Segundo Hesíodo, então, nós temos que todo o universo começou-se em torno do caos, né? Que é um vazio primordial, né? Que precedeu tudo aquilo que existe. Esse caos, esse vazio primitivo, encontrou Gaia, que é a Terra. Conviviam também com Tártaro, a escuridão primeira, e Eros, a atração amorosa. Então percebam que é a partir dessa relação que foram sendo gerados Hemera, o dia, Nix, a noite, Urano, os céus, e Ponto, a água primordial. Então percebam como Hesíodo vai obedecendo a uma lógica própria de criação que apresenta a forma como toda a origem das coisas se deu, né? O que é muito importante notar aqui, meninos, é que perdão, na perspectiva de Hesíodo, nós temos de maneira muito clara que não as formas como as coisas foram se desenvolvendo se deram a partir fundamentalmente das relações entre os deuses. Nós vamos notar aqui no próximo slide como o Hesíodo vai pensar essa estrutura da teogonia como um poema que ordena toda a origem dos deuses, suas relações com mortais e as consequências que essas relações têm para todos os viventes. Aqui nós temos de maneira clara que essa relação é uma visão cosmogônica, ou seja, ela está pautada não numa comprovação empírica, mas na forma como os deuses se relacionam entre si, né? Então a criação de todas as coisas se coloca no plano sobrenatural, imaginado, ou se preferirmos, fora do registro racional tal qual como concebemos hoje em dia, né? É por isso que a explicação mitológica é considerada, a partir de um racionalismo estreito, uma mera fantasia sobrenatural. É muito importante notar que o mito se estrutura a partir de uma explicação sobrenatural da realidade. Mas isso não implica que não haja conhecimento no mito. Isso é muito importante a gente ter em mente. A forma como o mito lida com o conhecimento é uma forma distinta do que a filosofia e o pensamento científico vai estruturar a partir de Tales e dos filósofos chamados pré-socráticos. Assim, meninos, nós chegamos aqui à conclusão da nossa aula, que é justamente pensar que o mito é uma explicação sobrenatural dos fenômenos físicos. Isso é muito importante, né? Então percebam como a mitologia, como tudo que é estruturado por Hesíodo e por Homero, é uma explicação que se pauta no sobrenatural, no elemento fora do mundo natural, né? Então o que nós temos aqui é fundamentalmente que essa estrutura que foi utilizada tanto por Homero quanto por Hesíodo nos leva a crer que a palavra era transmitida pelo poeta e pelo Rapsodo, né? O Rapsodo é aquele que canta os grandes mitos narrados por Homero e por Hesíodo, né? Então, essa forma de narrativa da cultura helênica é fundamental para que a gente pense uma das condições do nascimento da filosofia, que é essa formação do homem grego, a paideia, né? A função do pedagogos, né? Da formação do homem grego. Aqui nós temos a paideia enquanto essa primeira perspectiva da educação, né? Então, o homem grego era educado ouvindo essas narrativas maravilhosas da coragem de seus guerreiros, das relações entre os deuses. E isso foi de fundamental importância para que o grego se estruturasse enquanto povo helênico, aonde surgiu a nossa querida filosofia.
Então aqui, meninos e meninas, para finalizar, eu trouxe para vocês duas questões. Essa primeira questão aqui eu peço a atenção de vocês para que vocês observem a forma como a UEL tratou essa questão das relações entre os deuses e o nascimento da filosofia, né? Então vamos tentar ler aqui. Zeus ocupa o trono do universo. Agora o mundo está ordenado. Os deuses disputaram entre si, alguns triunfaram. Tudo o que havia de ruim no céu etéreo foi expulso ou para a prisão do Tártaro ou para a terra, entre os mortais. E os homens? O que acontece com eles? Quem são eles? Então é um autor que tanto alguns vestibulares quanto o próprio Enem gosta bastante de utilizar, que é o Jean-Pierre Vernant. Percebam que o enunciado da questão, esse texto motivador, ele está justamente colocando a importância das relações entre os deuses para que tudo no plano natural fosse estruturado. E aqui, meninos, nós vamos ver, né, que essa questão ela é bem simples. Agora observem o comando da questão da UEL. O texto é parte de uma narrativa mítica. Considerando que o mito pode ser uma forma de conhecimento, assinale a alternativa correta. Então percebam, a própria questão da UEL nos mostra que o mito é sim uma forma de conhecimento, mas uma forma de conhecimento distinta da forma como a filosofia vai pensar as estruturações do mundo. Então vamos às alternativas. Letra A. A verdade do mito obedece a critérios empíricos e científicos de comprovação? Obviamente que não, né? Como a gente percebeu durante a aula, esse pressuposto da ciência só vai começar a ser estruturado de maneira mais clara a partir da filosofia. O conhecimento mítico segue um rigoroso procedimento lógico, analítico para estabelecer suas verdades? Obviamente que não. Como nós vimos, o mito obedece prioritariamente a uma lógica interna nas relações entre os deuses e os homens, né? As explicações míticas constroem-se de maneira argumentativa e autocrítica? Essa não é uma característica do mito, é uma característica da ciência e da filosofia. O mito busca explicações definitivas acerca do homem e do mundo, e sua verdade independe de provas. Né? Percebam como a alternativa D apresenta uma definição consistente do que a gente viu até agora. Vendo a E, a verdade do mito obedece a regras universais do pensamento racional, tais como a lei de não contradição. Percebam então, meninos e meninas, que a única alternativa que contempla o que nós vimos durante a aula é a letra D. Né? Porque, como nós vimos, a palavra mito pode até, hoje em dia, ter uma conotação meramente relacionada com a narrativa fantástica. Mas, em grego, o próprio nome mitos pode ser traduzido como uma mensagem, uma palavra, uma invenção. Ou seja, o mito não depende das provas empíricas. Ok? Agora eu trouxe para vocês ainda, meninos, uma questão que o Enem utilizou em 2010. Né? Então, é uma questão estruturada a partir das bases do Enem. Vocês vão notar que tem um texto amplo, né, um texto motivador amplo, que é uma característica do Enem. Então, sem preguiça de ler, com calma, releiam quantas vezes for necessário, dentro do tempo, obviamente, que você tem para cada questão, com a estratégia que você está utilizando, e tentem, o máximo possível, retirar os elementos que o texto vai te oferecer. Né? Então, vamos lá à leitura. Quando Édipo nasceu, seus pais, Laio e Jocasta, os reis de Tebas, foram informados de uma profecia na qual o filho mataria o pai e se casaria com a mãe. Para evitá-la, ordenaram a um criado que matasse o menino. Porém, penalizado com a sorte de Édipo, ele o entregou a um casal de camponeses que morava longe de Tebas para que o criasse. Édipo soube da profecia quando se tornou adulto. Saiu então da casa de seus pais para evitar a tragédia. Eis que, perambulando pelos caminhos da Grécia, encontrou-se com Laio e seu séquito, que insolenemente ordenou que saísse da estrada. Édipo reagiu e matou todos os intrigantes do grupo, sem saber que entre eles estava seu verdadeiro pai. Continuou a viagem até chegar a Tebas, dominada por uma esfinge. Né? Ele decifrou o enigma da esfinge, tornou-se rei de Tebas e casou-se com a rainha, Jocasta, a mãe que desconhecia. Então percebam, o mito de Édipo, meninos e meninas, a forma como Édipo, o rei, foi estruturado, foi inclusive um dos temas fundamentais da psicanálise freudiana, né? De toda a estruturação da mente humana e como ela funciona. Percebam que o Enem aqui, propositalmente, coloca um longo texto em que é narrado os fatos de maneira bem sucinta do que aconteceu com Édipo em relação à tentativa de fugir do seu destino. Agora percebam como essa questão apresenta um enunciado e um comando muito claro. No mito Édipo Rei, são dignos de destaque os temas do destino e do determinismo. Então, tá vendo? O destino e o determinismo na vida do jovem Édipo. Ambos são características do mito grego. Isso é muito importante da gente sempre lembrar. Quando nós estamos falando de lógica interna do mito, nós estamos falando novamente do destino do homem
ser totalmente influenciado pelas decisões dos deuses. Ambos são características do mito grego e abordam a relação entre liberdade humana e a providência divina. A expressão filosófica que toma como pressuposta a tese do determinismo essa questão é muito interessante, meninos, porque ela apresenta que o aluno tem que ter uma capacidade de inferência muito elevada. Né? Então você vai ter agora 5 frases de 5 filósofos de períodos distintos da história da filosofia, né? E nessas 5 frases a sua função é encontrar, a partir da história de Édipo, qual dessas frases pode ser tomada como pressuposto do problema do determinismo. O que é o determinismo nesse sentido? É justamente isso que trabalhamos durante a nossa aula. Essa necessidade em que os fatos do homem, em que os fatos relacionados à vida do homem, sejam definidos pelos deuses. Então vamos lá, 5 expressões que são bem interessantes também. Primeira, letra A. Nasci para satisfazer a grande necessidade que eu tinha de mim mesmo. Uma frase do Jean-Paul Sartre. Ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser. Santo Agostinho, né, o filósofo da época patrística. Quem não tem medo da vida, também não tem medo da morte. Arthur Schopenhauer, né, grande autor de filosofia. Letra D. Não me pergunte quem sou eu, e não me diga para permanecer o mesmo. Michel Foucault, filósofo contemporâneo. O homem, em seu orgulho, criou a Deus, a sua imagem e semelhança. Friedrich Nietzsche. Então percebam, nós temos aqui as 5 alternativas. Nós já podemos perceber que a alternativa A, que a alternativa C e que a alternativa D fogem do tema fundamental do destino e do determinismo. Então aqui nós temos ainda a alternativa B e a alternativa E. Percebam que a alternativa E do Nietzsche está justamente pensando o homem enquanto ser que determina a própria divindade. Então isso é fundamental, meninos. Percebam a estrutura dessa questão, como ela é interessante, como ela mostra como o mito pode ser cobrado no Enem. Né? Então aqui, Nietzsche, nós temos que o homem é o criador de Deus e não o percurso inverso. Né? Então a única alternativa que vai nos dar a base da expressão filosófica em torno do determinismo é a frase de Santo Agostinho. Porque percebam, né? Ao afirmar a fé como deliberação incondicional e aceitação da vontade de Deus, Agostinho acaba por fundamentar o determinismo, expresso muitas vezes no pensamento mitológico. Então percebam como o destino de Édipo já estava totalmente determinado pela vontade dos deuses. E essa frase de Agostinho, ter fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus nela escreva o que quiser, é característica do pensamento mitológico, principalmente a partir desse mito de Édipo que nos trouxe aqui a prova do Enem no ano de 2010. Meninos e meninas, assim nós encerramos, né, mais uma aula de filosofia. Espero que tenham gostado. Estaremos aí agora trabalhando com os pré-socráticos e as diferentes escolas que estruturavam esse início do pensamento racional, da fuga de uma cosmogonia, né, para uma cosmologia, como veremos nas nossas próximas aulas. Um forte abraço a todos e até a próxima.